Acho que eu consegui. Vocês podem ir entrando aí, eu vou tomar um copo d'água e vou refazer a palestra, tá bom? Bom, o nosso tema será Mortes em Petrópolis, Vontade de Deus ou Tragédia Anunciada? Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a catástrofe em Petrópolis, em decorrência das chuvas. André Trigueiro, espírita e conceituado jornalista responsável pelo programa Cidades e Soluções, ele nos diz que o brasileiro ele não tem essa cultura preventiva, ele despreza a prevenção. A gente fica assim meio responsável, tipo, bebe e dirige, tipo, não previne as doenças com as propostas sanitárias necessárias. Então, a gente não tem essa cultura de prevenção tão forte quanto vemos em outros países. Então, essa chuva que aconteceu em Petrópolis, ela foi a maior nos últimos 30 anos. Muito raro uma concentração de chuva dessa. E os cientistas do clima dizem que é um fenômeno muito difícil de prever, devido às mudanças climáticas, esse evento, que é uma chuva dessa magnitude, chama evento climático extremo. Então, por que isso aconteceu? Porque aconteceu a tragédia devido a essas chuvas? Porque a cidade ficou vulnerável devido ao crescimento desordenado. Então, nós não podemos responsabilizar as condições do solo, nós não podemos responsabilizar só a quantidade de chuva, porque, segundo os entendidos, houve um descaso do poder público. Há 11 anos, aconteceu o maior desastre natural no Brasil, lá mesmo, com as chuvas, com 1.000 mortos e desaparecidos. E algo foi feito, mas os avanços foram muito tímidos, segundo o jornalista André Trigueiro. A verba foi utilizada, a verba que poderia ter sido utilizada para o reforço das encostas, para o reassentamento das pessoas que estavam em risco, essa verba ela foi utilizada para pagar o funcionalismo público, que estava muito atrasado. Então é complicada essa situação, né? Porque faltou condições mesmo, né, de gerenciar melhor a verba. Então, em 2018, como toda tragédia traz avanços, descobertas, em 2018 houve um estudo muito bom, muito profundo sobre a situação das encostas naquela região. E esse estudo recomendou o reassentamento de mais de 7.000 famílias que vivem naquelas áreas de alto risco. Então, os entendidos dizem que as autoridades sabem o que precisa ser feito, mas não fez. O estudo sugeriu, tira 7.000 famílias de tal e tal e tal e tal lugar. Apontou todos os pontos que corriam o risco de desabamento. Tira dali. E não tiraram, não tiraram. Então, a pergunta que nós fizemos no princípio, se foi vontade de Deus ou se era uma tragédia anunciada, nós já sabemos a resposta. Era uma tragédia anunciada. E Jesus nos preparou para o entendimento de questões como essa, quando, por exemplo, lemos em Mateus capítulo 18, versículo 7, quando Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos, mas ai do mundo por quem o escândalo vem. Então, vamos entender
esses dizeres de Jesus no sentido alegórico e profundo das suas palavras. A acepção da palavra escândalo não é o que choca uma sociedade, não é o que escandaliza uma sociedade. Escândalo, no sentido do Evangelho, é tudo aquilo que é proveniente de nossas imperfeições. Tudo aquilo decorrente das imperfeições humanas é um escândalo. Então, Jesus diz que ele fala, ai do mundo, né? Ai dos habitantes do planeta Terra, que para aprender precisam da lei de destruição, precisam da dor e do sofrimento. Ai deles. Então, Deus permite que a dor e o sofrimento existam no mundo porque nós escolhemos resgatar o nosso passado pela dor. Apesar de Jesus ter ensinado que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, nós chegamos aqui com a alma endividada e trazemos programações de terríveis sofrimentos. Então, o escândalo é necessário, porque nós pedimos por ele. Então, ai de nós que só conseguimos resgatar os nossos problemas pela dor. Ai de nós. Então, a gente fica diante de uma situação onde existem injustiças, mas não existem injustiçados. Porque Deus faz sair o bem de onde a gente só consegue enxergar o mal. E Deus não precisa do mal aqui na terra para castigar ninguém. Quando o reino de Deus estiver instalado em nossos corações, o mal será vencido pela ética relacional e ninguém fará mal ao seu próximo, ninguém vai produzir situações ou através de suas omissões, nos colocar diante de tragédias, de consequências tão dolorosas. Então, quanto àquelas pessoas por meio das quais os escândalos vêm, por exemplo, neste caso, quem tinha que ter consertado a situação, quem tinha que ter construído num lugar mais apropriado, porque alguns ali, talvez, soubessem que estavam numa área de risco, e como ele não tem aquela cultura preventiva, quem não tem a cultura preventiva pensa que o azar só acontece com o outro, que o acontecimento terrível só vai acontecer com o outro. Nunca ele pensa que ele vai ser alcançado. Aquele otimismo imaturo, ingrato, né? Então, quanto aquelas pessoas pelas quais o escândalo vem, elas vão responder pelo mal que fizeram. E pensar o contrário, pensar que o fato de estarmos resgatando o passado pela dor justifica o crime, não justifica. Deus não precisa de utilizar esse recurso. Ninguém vem à Terra com a missão de causar problemas para os outros. Ninguém vem à Terra para ignorar os objetivos da nossa caminhada evolutiva. Ninguém vem à Terra para ficar indiferente diante das necessidades dos outros. Então, essas coisas acontecem. E essas coisas só acontecem porque nós nos distanciamos dos objetivos supremos da vida e nos desconectamos de Deus. De onde vem o mal? De onde vem isso? Foi da vontade de Deus? Não. Foi o mal, todo o mal que existe no mundo é decorrente do mau uso do livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio desvirtuado é que motiva essas tragédias. Então, os desencarnes coletivos sempre foram muito frequentes nas últimas décadas, mais frequentes ainda. E na questão 291 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que pretendia Deus ao permitir, olha o verbo, gente, ao permitir que a humanidade fosse atingida por flagelos destruidores. Ao permitir. Por que Deus permite? Porque é a nossa colheita. Deus nos deu liberdade, a gente planta esquisito e colhe dor e sofrimento. Então, Deus permite que sejamos atingidos pelas consequências, porque os instrutores responderam que ao fim de tudo, tudo que a gente faz concorre para o nosso bem. Tudo.
Deus tem uma maneira de transformar todo o mal em bem. Então, claro que nós sabemos que Deus não nos julga e nem nos castiga. Nós sabemos que Ele é o Pai sempre pronto a nos socorrer diante das colheitas inevitáveis devido ao nosso plantio. Então, de acordo com as leis soberanas, só passamos por experiências que nós precisamos passar e, principalmente, que nós aguentamos passar. Nós só vivemos as situações que visem o nosso crescimento. Realmente, ninguém consegue imaginar um pai de bondade, de amor, de justiça e perdão, derrubar avião, afundar navio, incendiar boate, prédio, causar enchente, nevasca, avalanche, causar uma pandemia. Não, não é Deus que faz nada disso. Fatalidade, destino, azar, são palavras que não combinam com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Da mesma forma que também não é sorte aqueles que escapam de tipo de situações trágicas, que sempre há, né, gente? Os relatos daqueles que desejavam estar no local da tragédia e não conseguiram, não que souberam que ia ter uma tragédia e queria estar ali, não, queria estar naquele lugar. Eu preciso de ir a Petrópolis hoje. E aí não consegue ir. Não consegue ir. Acontece aquela coisa, você não estava lá. E também a situação daqueles que estavam no cenário e não sofreram absolutamente nada. Os mentores trabalham na reunião dos envolvidos ou no afastamento dos que escapam. Nada disso pode ser transferido para a vontade de Deus. Os mentores estão ali, eles sim conhecem os desígnios de Deus e fazem acontecer apenas o que estava planejado dentro da situação de cada um. O Espiritismo, enquanto essa doutrina consoladora, tem o objetivo de nos ajudar a entender como a justiça divina pode ser percebida em situações como essa. E sem a ideia da reencarnação, as explicações ficam reduzidas e mutiladas. Antes de continuar essas explicações, eu gostaria de falar do meu profundo respeito pela dor de todos que estão passando por isso neste momento e dizer que a misericórdia divina é muito maior do que a justiça e que, longe de nós estarmos aqui pretensiosamente ditando o porquê que isso aconteceu e etc. Longe de nós tentarmos entender totalmente os desígnios de Deus, não temos a menor condição, a menor altura intelectual e espiritual para falarmos com autoridade sobre os desígnios divinos. Não, eu estou trazendo aqui frutos de estudos, de reflexões, não estou dando a nossa opinião pessoal. Convido as pessoas a estudar essas leis que regem a vida para entender isso melhor. Porque as leis de causa e efeito, elas estabelecem os critérios dos resgates e os mecanismos de como vão acontecer as mortes. Que tipo de tragédia, que tipo de coisa, que tipo de final vai ter a sua vida aqui nessa encarnação? Isso aí é a questão que cada um já traz impresso em si mesmo. De modo que o desastre como esse de Petrópolis é o mesmo para todos, mas a morte é diferente para cada um. Cada um sai ali de uma forma. E uma certeza eu tenho e trago para vocês, apesar de que certezas são intransferíveis, mas o Leon Denis, um francês no século atrasado, escreve divinamente um livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e ele nos garante, de tudo que ele aprendeu e estudou sobre a justiça divina, ele nos garante que as existências interrompidas e que aparentemente parece que foram interrompidas cedo,
As vidas que acabam muito cedo, prematuramente, por causa de acidentes, todas essas pessoas viveram o tempo exatamente que vieram para viver e desencarnaram exatamente no tempo previsto. Essa é a certeza. Não foi azar, não foi sorte, foi o tempo de cada um. Foi o modo que cada um escolheu desencarnar, morrer nessa existência. Muitos de nós escolhemos o gênero de provas e muitos de nós optamos por passar por situações como essas em favor do progresso. Por exemplo, todos aqueles 1000 espíritos que perderam o corpo físico nas chuvas de 2011, já que eles iam partir naquela idade, naquela época, eles escolheram partir no meio de um flagelo para que a humanidade pudesse progredir mais depressa. Todas as vezes que aconteceram fome, peste, inundação, desmoronamento de terra, vacinas foram descobertas, medicamentos foram descobertos, a ciência progrediu porque os homens, os cientistas, passaram a mobilizar mais recursos no aperfeiçoamento da agricultura, na melhor utilização das encostas, e por aí vai. Então, esses flagelos, eles trazem prejuízo, mas impulsionam o progresso para que mais prontamente uma ordem melhor das coisas aconteçam. Então, nas tragédias coletivas, nós podemos ter a certeza que o acaso não existiu. Por que a gente pode falar isso? Porque, vejam, as pessoas humanas que trabalham com gerenciamento de riscos, elas sabem exatamente onde que vai ocorrer um desvario climático, apesar de chuva desse tipo não podia ser prevista, mas se chovesse, eles previram que as encostas não suportariam, né? Então, as pessoas que trabalham no gerenciamento de risco, eles sabem onde que vai ter um acidente, onde que pode ter um incêndio, onde que pode desabar uma encosta, qual construção civil que pode cair, qual avião que pode cair. Então, seria Deus mais mal informado do que as pessoas aqui da Terra que cuidam do gerenciamento de risco? É claro que não. E os benfeitores espirituais, amando de Deus, sabem os seus desígnios. E com antecedência, quando as circunstâncias favorecem a ocorrência de tragédias, seja por falha humana ou por circunstâncias climáticas, como os maremotos, terremotos, tsunamis, os benfeitores começam a agir na proteção de todos, para que nada fuja ao controle das leis de colheita que nos regem. Nada. A lei de afinidade atrai os indivíduos para aquele destino construído por eles mesmos e o afasta. Há algo em nós que nos atrai para o local ou nos tira do local. E esses encontros, quando a gente encontra com uma tragédia, a gente está naquele local, os resgates exigidos pelo passado, que faz com que a gente esteja ali para a nossa libertação. E tudo isso, tudo acontece sob a vigilância total, ampla e irrestrita de Deus por meio dos benfeitores espirituais. É assim que nós renascemos em locais propensos a cataclismos naturais ou sociais, como, por exemplo, a violência urbana. Então, nós somos, enquanto prováveis vítimas, atraídos por uma força magnética que encontra respaldo dentro da nossa história, da história que a gente traz impressa no próprio psiquismo. Leon Denis dizia no livro citado acima que seres humanos se reúnem num ponto determinado pela força da vida para sofrerem uma morte trágica, para sofrerem as consequências dos atos que têm relações com o seu passado. Então, Deus é amor. E a corrigenda de nossas faltas,
os meios, às vezes trágicos, pelos quais essas corrigendas nos chegam, são expressões incomparáveis do amor divino. É tudo por amor, é tudo o amor. Nossas dores não são punições da divindade, simplesmente uma resposta da vida ao nosso desrespeito aos supremos códigos em outras existências. Então, cada ato que realizamos fica impregnado em nossa alma a exigir reparação. E eu passo a emitir ondas que me colocam em determinadas situações. A notícia boa é que todos nós encontraremos, todos nós, se partirmos nessa situação, e todos os que partiram soterrados, todos os que deixaram seus corpos ali debaixo daquela lama, todos vão encontrar na vida que continua uma larga compensação ao sofrimento bem suportado. A vida continua e essa situação ofereceu a muitas pessoas uma oportunidade de exercitar a inteligência, a resignação, de demonstrar devotamento, de demonstrar abnegação, de demonstrar empatia. E diante de toda a tragédia, a gente vê a beleza da solidariedade que campeia naqueles escombros ali. Então, são incríveis e incontáveis as lições que as tragédias deixam, principalmente essas que decorrem assim de causas naturais, em que nós vemos a sociedade, inclusive, se mobilizar, e esperamos ver que a sociedade se mobilize cobrando melhores atitudes dos responsáveis para evitar novos acontecimentos tão nefastos. Então, diante de tudo isso, nós deixamos, mais uma vez eu reitero, que sem as explicações da lei da reencarnação, é muito difícil acalmar as dores dos atingidos pelos acontecimentos trágicos, que provocaram tanta, e têm provocado tanta tristeza, tanta aflição, tanta revolta, tanto desespero, né? E ao espiritismo, ao cristianismo de um modo geral, cabe essa tarefa de demonstrar, mais do que nunca, que por mais que nós estejamos sofrendo, por mais que nós não compreendamos, Deus é a suprema inteligência e a suprema sabedoria que paira sobre tudo e que a criatura humana é autora do próprio destino através dos atos que realiza. E que hoje os nossos irmãos que partiram vítimas dessa avalanche de terra encontram-se amparados no mundo espiritual, muito amparados, na condição de vítimas das circunstâncias, de que não são responsáveis, mas muito amparados pelos espíritos nobres que os auxiliarão a encontrar a plenitude, a tranquilidade, a paz e celebrar a vitória por terem passado por prova tão difícil. Aos familiares e amigos, nós apresentamos os nossos respeitos, a nossa solidariedade e as nossas vibrações de muito amor, de muita força espiritual. Que Deus fortaleça cada um, encarnado ou desencarnado, nesse momento tão difícil. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Boa noite.